A cada dia que passa com o futebol é que eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero e não vou ser punido. Eu vou lá, aquece? Não, não vou aquecer. Entra? Não, não vou entrar. Como não? Você é pago para isso. Você é profissional, você vai aquecer agora. Se eu vou te colocar em campo, não, é uma decisão que nem você falou. Minha, é do treinador. Mas isso não me dá o direito de eu falar, não, eu não vou aquecer, você me dá um soco. Claro, isso não me dá direito de eu falar, não, eu quero aquecer, e você vai lá agredir o jogador. Mas, Cafu, o Flamengo é uma baita zona, porque semanas depois o Gerson e o Varela... Eu acho que ele... assim, o que eu apurei, assim, em conversas... Não, lá atrás, né? Não fiquem achando que eu tenho alguma informação agora, não. Mas o tempo que ele estava no Corinthians e mesmo os tempos dele de seleção brasileira, o que eu sei dele é que ele é um excelente gestor de grupo. Hã? Só pro Tite? Parece que aí o que eu sei era mais o Tite, né? Se tem mais, eu não sei. Ô, Sheik, é o Tite que vai ser o treinador do Flamengo? Porque a informação que eu tenho é que o Tite não quer assumir clube em 2023. E que o Flamengo trabalha na surdina. Então, pessoal, é isso aí, né? Vamos ter isso aqui e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial, né? Tite no Flamengo, Cafu aí, né? Revelou aí uma situação muito bombástica, né? Cafu aí deu a opinião dele. E também, pessoal, vamos ver aqui, né? Aonde o Bandeira comenta, né? Ele fala sobre o Tite vestindo a camisa do Flamengo, né? Então, já se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o seu like, que é muito importante, ativa o sininho de notificações, mas antes, né, é bom você sempre também estar compartilhando aí o nosso vídeo diariamente, para poder estar nos ajudando a crescer dentro da plataforma do YouTube, fechou, nação? Então, se você é torcedor do Flamengo, se você é flamenguista de coração, se é flamenguista roxo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações e compartilha o vídeo aí com o torcedor flamenguista, fechou? Porque é muito importante, né? E isso aí ajuda demais o nosso canal a crescer aqui dentro do YouTube, combinado? Então, é isso aí, né? Então, ter muita atenção, porque o Cafu fez revelações surpresas. É isso mesmo, revelações surpresa e bombástica sobre Tite no Flamengo, né? Ele deu a opinião dele, então já fica até o final do vídeo e vem comigo e bora lá. O que você acha do Tite? Eu acho o Tite um excelente treinador. Eu acho que ele... assim, o que eu apurei, assim, em conversas... Não, lá atrás, né? Não fiquem achando que eu tenho alguma informação agora, não. Mas o tempo que ele estava no Corinthians e mesmo os tempos dele de seleção brasileira, o que eu sei dele é que ele é um excelente gestor de grupo. Né, os jogadores dão a vida por ele, né, e ele tem assim uma capacidade assim de encantar, né, os atletas do time, que eu acho que pode ser muito útil para nós agora, nesse jeito que nós estamos agora aqui, né? Eu posso estar errado, né, porque são informações que eu tenho, que já tem aí pelo menos uns 5 anos, mas eu acho que é uma boa aposta. Show. Aí. É exatamente isso, Benjamin. A ideia do Tite é não assumir nenhuma equipe em 2023. Se não fosse uma equipe de fora do país, né, ele mesmo já abriu até essa possibilidade lá atrás, mas até o momento o Tite não quer assumir para 2023. Porém, dizem aí que as más línguas ou as boas línguas que a diretoria do Flamengo e as pessoas ligadas ao Flamengo vêm trabalhando para tentar mudar aí esse pensamento do Tite, fazer com que ele assuma o Flamengo agora. Você falou com ele ou não? Você ligou pro Tite? Não, Benja, não liguei para ele, mas eu, por coincidência, encontrei na saída de um restaurante aqui na Barra da Tijuca o Landim, presidente do Flamengo, junto com o Marcos Braz, e pude dar um abraço neles e fiz uma brincadeira com eles começaram a rir, mas também não foi dito nada, eles só estavam indo jantar mesmo, aquele restaurante que você já cansou de ir, que sabe muito bem onde fica. Mas você tomou uma mordida na virilha, Sheik, ou não? Para de falar besteira, seu ignorante. Seu ignorante.
Não, imagina. O Marquinhos e o Landim são pessoas incríveis que eu gosto muito. Mas, Benji, o resumo do Tite é isso. O Flamengo vem trabalhando aí para poder ter o Tite de imediato, né? Mas a ideia dele é só 24. Ô, Casão, duas coisas. Primeiro que é o seguinte, que loucura que é, né? Casagrande, Cafu, Mano, Sheik. O Sampaoli, por onde ele passa, é um tsunami. Ele não deixa saudade em lugar nenhum. Ninguém gosta dele. Minha opinião, é um treinador superestimado. Eu não vejo isso. Tem gente que fala do São Paulo, parece que é uma coisa de louco. Ele é péssimo no dia a dia. Os caras do Flamengo não aguentavam mais ele. O pior trabalho que eu vi do São Paulo foi esse mesmo, como um todo, né? Porque ele não conseguiu fazer o time jogar, ele não definiu um time titular e as relações foram péssimas. E o chute no balde foi exatamente o soco do Pedro. Soco do preparador, ele ficou quieto, hein? O soco do preparador no Pedro, que ele não tomou a posição do lado do jogador, que ele não chamou o jogador. Na tua carreira, você já tinha presenciado algo assim, um preparador físico batendo no jogador? Nunca vi. Você já, Cafu? Não, primeira vez na história. Nunca vi um cara da comissão técnica agredir um jogador. Já vi discussão pesada, os caras, deixa pra lá, mas o cara dá um soco no jogador. Não, isso aí não existe. O cara tem que ser mandado embora na hora e o treinador tem que ficar do lado do jogador, mesmo que o preparador físico seja irmão dele. Se eu sou o treinador, o meu preparador físico é o meu irmão, e o meu irmão dá um soco no Pedro, manda o meu irmão embora e eu vou ficar do lado do Pedro. Eu tenho que chamar o Pedro para conversar. É ele que foi agredido, é ele que é patrimônio do clube, é ele que eu tenho que recuperar. Esse aqui vai se virar, vai responder processo, vai fazer o que for. O treinador tem que ficar do lado do jogador. O São Paulo não ficou. Demorou dias para o São Paulo chegar e conversar com o Pedro. Dias. E depois da agressão ele soltou uma nota totalmente... eu fico muito triste quando dois amigos meus brigam. Mas não teve briga, Cafu. Briga é quando dois trocam soco. Quando um só é agredido, não é briga, é agressão. Não tem briga. Então eu achei desastroso o trabalho. Eu gosto do São Paulo, eu gostei do trabalho que ele fez no Santos, sabe? Gostava dele na seleção do Chile, na Laú também, quando ele treinava. Gostava, achava o futebol dele ofensivo, legal. Mas esse trabalho dele no Flamengo foi desastroso em todos os sentidos, principalmente nas relações. Você não conseguir fazer o seu time jogar, acontece. Treina, você pensa uma coisa, você coloca os jogadores e às vezes o jogador que você tem não consegue fazer aquilo que você pensa. É questão de característica. Sabe, você tem um grupo lá com uma certa... O time do Flamengo, o grupo do Flamengo foi montado por uma certa característica, que o Jorge Jesus usou muito bem a característica de todo mundo ali. Quando o Jorge Jesus saiu, todos os outros treinadores que chegaram, eles, que é normal, quiseram colocar o pensamento deles. E os jogadores, com a característica deles, começaram a ter dificuldade. Com todo mundo eles tiveram dificuldade para ter um jogo vistoso, para ter um jogo parecido com aquele 19. Com o Sampaoli, zero. O que eu me lembre foi o jogo que ganhou de 4 do Fluminense, na Copa do Brasil. Foi um atropelo, jogou pra caramba. Contra o Grêmio lá, também Copa do Brasil, jogou pra caramba. Fora isso, foi um time totalmente... assim, fragilizado. Ô, Cafu, você também, né? Você já teve treinador de tudo que é jeito, você jogou na Europa há tantos anos. Você já viu um treinador com uma relação tão difícil no dia a dia? Você teve algum treinador difícil assim, que nem ele? Não, tão difícil assim como ele, não. Por mais difícil que eu possa ter alguns treinadores, nós fazíamos com que esse treinador se transformasse numa pessoa mais acessível. Dificilmente você vê alguém falar do Sampaoli. Eu não trabalhei com o Sampaoli, então não posso julgar e não posso falar do dia a dia dele porque eu não conheço. Então jamais vou falar de uma pessoa que eu nunca trabalhei. Dos que eu trabalhei eu tenho autonomia e autoridade para falar. Mas os relatos das pessoas que trabalham com o Sampaoli realmente são relatos que o Sampaoli é uma pessoa muito difícil de se trabalhar. E quando você fala de grandes clubes, de grandes jogadores, de grande treinador, eu acho que essa dificuldade tem que deixar de lado. Porque o futebol, como eu costumo falar, ele é muito simples e muito objetivo. Você não precisa complicar o futebol. Mas hoje em dia, nós, principalmente alguns treinadores, estão complicando o futebol. Estão extraindo do futebol aquilo que ele tem de melhor, que é a paixão, que é a arte, que é a maneira de jogar, com táticas e maneiras de jogar que acaba tirando do jogador aquilo que ele tem de melhor.
E eles estão levando para dentro de campo hoje, e eu vejo isso na maioria dos treinadores, uma agressão que não precisa, sabe? O futebol violento, truncado, que tudo é motivo para reclamar, tudo é motivo para espernear, tudo é motivo para xingar as pessoas. Se você vê hoje, por exemplo, os bancos de reserva, a quantidade de cartão amarelo e vermelho que os bancos de reserva estão tomando, nunca vi isso. é uma coisa absurda. Então, a maioria desses treinadores vem passando para os jogadores, em vez de passar para eles uma tranquilidade, estão passando uma intranquilidade, querendo demonstrar que o futebol é essa agressividade que eles estão usando. E não é. Ô, Carlos, deixa eu botar um negócio pra você. Você é o capitão, o famoso capita do Penta e tal. Se você tivesse presenciado uma cena dessa, o preparador físico dá um soco na cara de um jogador, você como capitão, você faria alguma coisa ali? Olha, Beja, eu como capitão e todas as equipes que eu trabalhei, isso jamais iria acontecer. Até porque o ambiente era um ambiente propício para que isso não acontecesse. O ambiente do Flamengo, que eu acabei de falar aqui, é um ambiente muito agressivo. É a agressividade do seu diretor, é a agressividade do seu presidente, é a agressividade do diretor de esporte, é a agressividade do treinador, dos jogadores, do preparador físico. O ambiente que o Flamengo vive hoje não é um ambiente apto à prática de futebol. Porque o futebol é alegre, é feliz, é descontração, é descontrair, é dar risada, é sacanear um ou outro. E o que você vê no Flamengo hoje é completamente diferente. Eu não sei qual atitude que eu tomaria se eu visse, por exemplo, um preparador físico meu dar um soco em um jogador. Cara, é que nós nunca vimos isso acontecer. Nem passou perto, Nem passou perto disso acontecer. Existe sim as confusões. Ah, deixa disso, para, vai. Mas aquelas coisinhas ali agora, o ponto de você agredir um jogador ou o jogador agredir um preparador físico é a primeira vez na história que eu vejo. Ô, mano, vai ser, na tua opinião, a melhor opção do Flamengo é o Tite? Você vai ficar triste se o Tite for pro Flamengo? Não, Benja, eu acho que o torcedor precisa parar com esse negócio de é porque ele devia voltar pro Corinthians, etc. Eu acho que não, cara. O Tite é profissional, ele já conquistou o que ele conquistou no Corinthians, a torcida precisa ser grata por tudo que ele fez, mas o Tite, se ele quiser optar pelo Flamengo, hoje o trabalho profissional dentro do Flamengo, o investimento, a possibilidade de títulos do Flamengo, é muito mais atrativo, Benjamin, e sedutor do que uma proposta do Corinthians. O Corinthians, Benja, é o feio na balada, tá lá pra fazer número. O Corinthians é coadjuvante em qualquer campeonato que ele dispute. O Flamengo não. Só que aí que tá, Benja, só quero voltar um pouco nesse assunto Pedro, que foi aí talvez o estopim para culminar com tudo que aconteceu dentro do Flamengo. Cara, é óbvio que a gente condena a violência. É claro que a violência, em qualquer circunstância, ela é abominável. Porém, o Flamengo, Benja, é terra de ninguém há muito tempo. O Flamengo hoje ele tem uma série de jogadores entojados dentro do seu elenco que acham que mandam no clube. O Gabigol acha que é maior que o Flamengo, o próprio Pedro, Benja, naquele ato que acabou acontecendo a agressão posteriormente, o que é condenável, repito, mas ele foi antiprofissional naquela partida, porque ele estava aquecendo e parou o aquecimento quando ele viu que ele não entraria, ele foi para o banco de reservas e abandonou. Isso daí também é quebra de hierarquia, Benjamin. Não justifica, né? Exatamente. Tomar um soco na cara, mas ele também errou. Não justifica a agressão que ele sofreu, mas isso demonstra, Benjamin, que tem jogadores que acham que são maiores que o clube. E, cara, por exemplo, Paulo Souza não deu certo, Domenech não deu certo, Vitor Pereira não deu certo, enfim, uma série de treinadores que por lá passaram, nenhum deu certo para essa cambada de entojados que hoje vestem a camisa do Flamengo. Foram campeões, ganharam tudo, perfeito, mas eles foram muito bem remunerados para isso também. O jogador ele precisa se conscientizar que ele é funcionário do clube. Mas só para responder sua pergunta, Benja, eu acho que hoje o melhor técnico para o Flamengo seria o Jorge Jesus. É aquele colinho de mamãe, aquela bola certeira. Porque, cara, o Tite seria um colinho de mamãe pro Corinthians. Hoje, o Tite não tem essa bagagem que o Jorge Jesus tem no Flamengo. Ele não tem essa empatia e esse carinho que a torcida tem pelo Jorge Jesus. E ele seria cobrado da mesma maneira. Eu só queria falar uma coisa assim da questão do Pedro, né? O jogador, no aquecimento, perceber que o treinador já fez todas as alterações e não ia entrar e ficar invocado com isso, irritado e parar de aquecer, isso eu já vi diversas vezes. Isso aí é uma questão administrativa. É uma norma. Isso acontece quase sempre com aqueles jogadores que se consideram um pouquinho mais acima, estrela. É uma questão administrativa. O cara tá ali, foi uma atitude errada do jogador, sai multado, não tem soco, não tem tapa, não tem nada. Não tem soco, não tem... Nunca teve soco e tapa numa questão como essa. Na questão do jogador, o time estava perdendo... O lance foi, o time estava perdendo 3-1 do Olímpia. Ou estava 2-1, não sei se já estava 3-1. Ele fez todas as alterações. E o centroavante não entrou.
Não, essa partida foi contra o Atlético em Minas. O Flamengo ganhou esse jogo. Não foi? Foi contra o Atlético. Ele não entrou. Sim. O Pedro não entrou. É um jogador que entra sempre. É um jogador que acabou de jogar na Copa do Mundo. Hoje tem 5 alterações. Você tira o craque do time, você vê os jogos aí, saem os melhores jogadores, entram outros jogadores. No caso do Flamengo, ele tem 2 centroavantes, que é o Pedro e que é o Gabriel, que pode ser titular em qualquer equipe do Brasil. Então, nas 5 alterações, faz parte o Pedro entrar. Isso na cabeça dele, na minha, eu acho que o Cafu, eu acho que o Emerson. É uma alteração. Se eu estou no banco, eu tenho 5, eu vou pôr o Pedro, caramba. O Pedro está aqui. Como que eu vou pôr 5 caras e não vou pôr o Pedro? O cara se revoltou e não foi aquecer. Não xingou o Sampaoli, que eu saiba, não xingou o preparador físico, falou que não ia, parou de aquecer. Isso eu já vi 300 vezes e talvez eu tenha até feito isso alguma vez. E não acontece nada, é uma questão administrativa. Eu fiz Brasil e França em 86, eu estava no banco, era titular das 3 primeiras partidas, eu estava no banco, foi para a prorrogação, eu achei que eu tinha que entrar, como eu estou falando agora. Precisava ganhar da França, eu não podia levar para os pênaltis. Eu achei que tinha que ir para o outro atacante. E o Tele preferiu colocar um meio-campo, ele colocou o Silas. Ok, foi a escolha dele, eu fiquei invocadíssimo. Mas o Tele não me deu soco, nem o Tim, nem eu neles, não aconteceu tapa, nem nos falamos. Ele estava lá do outro lado, eu estava lá do outro lado do banco. Eu fiquei irritado, mas não falei com ninguém, não reclamei com o banco, não fiz nada. A minha cara era de irritação. Tem um fotógrafo que tirou a foto e aparece. Mas não teve essa confusão toda. O preparador físico não tem o direito, aliás, ninguém da comissão e nenhum jogador tem o direito de se agredir, né? Jogador com comissão técnica. Porque tem um respeito nesse meio aí, que foi quebrado no Flamengo. Quantas vezes você já ficou invocado com o treinador, Cafu? Nossa, várias. Quantas vezes o treinador ficou invocado com você? Várias. Já pode ter xingado, discutido, mas ninguém partiu para agressão física, porque na nossa época, na minha, que foi lá atrás, mas até a deles e tal, tinha um respeito no meio que era intocável. Eu posso estar louco de raiva com aquele cara lá, mas ele é o treinador do meu time. E o preparador físico pode estar morrendo de raiva de mim, mas eu sou o centroavante do time, estou no banco, eu posso resolver o jogo. Como o cara vai me dar um soco, caramba? Isso não existe, cara. E respeito não está sendo recíproco. Na nossa época era recíproco o respeito entre o treinador, o jogador, o preparador físico, a torcida, o repórter, os parentes. Mas o que eu vejo hoje, a cada dia que passa com o futebol, é que eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero e não vou ser punido. Eu vou lá, aquece? Não vou aquecer. Entra? Não vou entrar. Como não? Você é pago para isso. Você é profissional, você vai aquecer agora. Se eu vou te colocar em campo, não, é uma decisão que nem você falou. Minha, é do treinador. Mas isso não me dá o direito de eu falar, não, eu não vou aquecer, e você me dá um soco. Claro, isso não me dá direito de eu falar, não, eu quero aquecer, e você vai lá agredir o jogador. Mas, Cafu, o Flamengo é uma baita zona, porque semanas depois o Gerson e o Varela saíram na mão. E depois de algumas semanas, o Marcos Braz com o torcedor. Quando você fala de má administração... Rapaz, então é isso aí, né? O Cafu deu a opinião dele, né? Falou que o Flamengo realmente está uma zona, né? Onde diretores, jogadores, comissões se agridem, né? E isso aí não é permitido no futebol, né, rapaziada? É como o Casagrande falou também, né? Eu já fui jogador, né? Já joguei futebol e sei como é, né? Quando o cara tá no banco, que diz, não, eu tenho um nívelzinho acima dos demais ali, e começa a fazer mudanças, substituição, e o cara não entra... Realmente, aquele cara ali fica muito chateado. Foi o que aconteceu com o Pedro, né? Assim, como ele não quis participar mais do aquecimento, o preparador físico lá não tinha direito de agredir um jogador, né? Então, era para ser questão de multa ali entre o clube e o jogador e ficaria tudo resolvido, né? Então, pessoal, passando a informação aqui, o jornalista enaltece torcida do Flamengo, é isso mesmo, né? É o maior patrimônio, né? Após a torcida abraçar o Flamengo, bicho, lotar o estado, mesmo o Flamengo ter perdido a Copa do Brasil, mesmo o Flamengo estando nessa crise contra o Bahia, o Flamengo foi lá e lotou o Maracanã, né? O Flamengo é casa cheia todos os jogos. Então, passando a informação, o Flamengo se recuperou do Campeonato Brasileiro com a vitória diante da equipe do Bahia por 1-0 no sábado, dia 30, com mais de 46 mil torcedores no Maracanã. Com isso, o jornalista Fábio Sormani enalteceu, né, a equipe do Flamengo. Foram
46.472 pagantes. Foi o público, né, do jogo do Flamengo contra a equipe do Bahia lá no Maracanã. Então, o Flamengo aí o Flamengo, bicho, a torcida é muito apaixonante, né? O Flamengo, mesmo numa fase ruim, mesmo em crise, lota o estádio, né? Consegue lotar ali, consegue trazer casa cheia quando é mandante, né? Apesar do pior momento da equipe do Flamengo desde 2019, a equipe mantém a liderança da maior média de públicos no Campeonato Brasileiro de 2023. O Mengão colocou mais de 55 mil torcedores na partida, né, no torneio. Na vantagem, né, na Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu lotar, né, com mais de 55 mil torcedores, tendo quase 10 mil de vantagem para a equipe do São Paulo o segundo ranking colocado, né? Então, a equipe do Flamengo aí na Copa do Brasil conseguiu lotar, né, contra a equipe do São Paulo. E no sábado, contra a equipe do Bahia, não foi diferente. A torcida foi lá, abraçou o jogador, cara, apoia, né? Só que infelizmente o Flamengo não corresponde, beleza? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa informação. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial, ativa o sininho de notificações e até o próximo vídeo. E fui!